Salmo 107. Todos vocês deem graças a Deus, ó Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E que aqueles que Ele libertou, que repitam isto em louvor a Deus, o nosso Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos, fazendo-os voltar dos países estrangeiros, lá do norte, do sul, do leste e do oeste. Alguns ficaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade para morar. Eles estavam com fome e com sede e já haviam perdido toda a esperança. Então, nas suas angústias, eles gritaram por socorro. E então Deus, o Senhor, os livrou de suas aflições. Ele os guiou pelo caminho certo, para uma cidade em que eles pudessem morar. E que eles agradeçam então ao Senhor, nosso Deus, pelas coisas maravilhosas que Ele fez e pelo seu grande amor. Pois Deus dá água para aqueles que têm sede e coisas boas para aqueles que têm fome. Alguns estavam vivendo na escuridão, lá nas trevas, aflitos e presos com correntes de ferro, porque eles haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo e também tinham rejeitado os seus mandamentos. E por causa dos trabalhos pesados, eles estavam esgotados. Eles caíam, mas ninguém os ajudava. Então, em suas angústias, eles gritaram por socorro. E o Senhor nosso Deus, Ele os livrou de suas angústias. Deus os tirou da escuridão, das trevas e quebrou em pedaços aquelas correntes que os prendiam. Então que eles agradeçam a Deus, o Senhor, por o seu grande amor e pelas coisas maravilhosas que Deus fez a eles. Pois Deus derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. Mas alguns foram insensatos. Então eles sofreram por causa de seus pecados. E por causa de sua vida de rebeldia, eles ficaram com enjoo das comidas e chegaram bem perto da morte. E então, em suas angústias, eles gritaram por socorro. E o Senhor Deus os livrou de suas aflições. E com a sua palavra, Deus os curou e os livrou da prisão e da morte. Então que eles agradeçam o Senhor nosso Deus pelo seu amor e pelas coisas maravilhosas que Ele fez. Que eles ofereçam sacrifícios de gratidão e com canções de alegria. Que eles anunciem tudo o que Deus tem feito. Alguns viajaram em navios nos oceanos, ganhando a vida nos mares. E eles viram tudo aquilo que o Senhor Deus faz. As coisas maravilhosas que Deus realiza nos mares. Deus dava ordem e um vento forte começava a soprar, e as ondas se levantavam. Os navios subiam bem alto e depois mergulhavam nas profundezas do oceano.
E no meio desse perigo, os homens, eles ficavam muito apavorados. Eles tropeçavam e ficavam balançando e andando como bêbados. E toda a sua vida de marinheiros não adiantava em nada. Então, em suas angústias, eles gritavam por socorro. E o Senhor nosso Deus os livrava de suas aflições. Deus mandava e os mares se acalmavam. E as ondas, elas ficavam quietas. E todos eles se alegravam, porque o mar tinha ficado calmo. E assim, Deus, o Senhor, os levava em segurança para o lugar desejado. Então que eles agradeçam ao Senhor nosso Deus pelo seu grande amor e pelas coisas maravilhosas que Deus fez por eles. Que anunciem a sua grandeza quando o povo se reunir. E louvem a Deus nas assembleias dos líderes, pois Deus fez com que os rios se tornassem desertos e as fontes de águas secassem. Ele fez com que a terra boa virasse desertos, salgado, por causa da maldade daqueles que moravam ali. E ele fez com que desertos se transformassem em lagos e que a terra seca virasse fontes de água, deixando que gente faminta morasse ali. Eles construíram uma cidade e moraram nela. Semearam os campos, fizeram plantações de uvas e as suas colheitas foram boas. E Deus abençoou todo o seu povo e eles tiveram muitos filhos. Deus não deixou que o seu gado diminuísse. Mas o povo de Deus foi humilhado e derrotado e sentiu o peso do sofrimento e dos maus tratos. Então o Senhor nosso Deus mostrou o seu grande desprezo por aqueles reis que os maltrataram e fez com que esses reis andassem sem rumo na solidão dos desertos e livrou os pobres da miséria e fez com que as suas famílias crescessem como rebanhos. Os que são bons, eles veem isto e ficam contentes, mas os maus têm que calar a boca. E aqueles que são sábios pensem nessas coisas e meditem no amor de Deus, o Senhor.